História da educação física. Se a gente for parar para pensar um pouco a respeito de como surgiu a educação física, a gente vai ter que voltar muito tempo atrás, lá para a era do homem primitivo. Então, assim, o homem ele tinha uma necessidade de sobrevivência. E para que ele pudesse se manter vivo, ele tinha que executar atividade física, tá? Essa atividade física eram dos afazeres do seu dia a dia, como procurar comida, se defender, se deslocar de um local para o outro. Então, ele tinha uma necessidade real de se mexer para se manter vivo, tá? Então, eram várias as funções, as atividades que o homem tinha que realizar para poder se manter vivo. O homem ele precisou passar por um processo de evolução. Como ele tinha necessidades físicas, ele tinha que se mexer para se manter vivo, então ele precisou de adaptar seu corpo àquelas necessidades que eram exigidas. Aumento da sua capacidade cardiorrespiratória, aumento de sua destreza, sua força, aumento da sua capacidade de deslocamento de grandes distâncias. Então, são muitas as funções que fizeram que o corpo do homem fosse se adaptando àquela realidade que ele vivia. E, com o passar do tempo, além dessas capacidades que foram desenvolvidas, o próprio corpo em si, o formato, ele foi sofrendo alterações. Um exemplo bem prático é a constituição de nossos dedos da mão. Se a gente for parar para observar, temos 4 dedos que estão numa posição e apenas um outro dedo em oposição a esses 4. Para quê? Para que ficasse melhor a fixação de objetos. Isso possibilitou com que o homem realizasse arremessos. Esses arremessos conseguiram vantagens para o homem. O homem, com isso, ele conseguiu lançar uma pedra, um objeto num animal, numa fruta mais alta, ou para derrubar algum outro objeto que ele queira. Então, assim, possibilitou mais uma grande variedade de movimentos, melhorando a qualidade de vida daquele homem que era realizado naquele período. Todos esses tipos de atividade eram realizadas de forma inconsciente. O homem ele não fazia para ficar bonito, para ficar malhado, para ficar forte. Ele fazia simplesmente porque precisava sobreviver. Então, o corpo era uma arma fundamental, era única. Então, não tinha condição do homem utilizar outras coisas, porque não existiam essas tecnologias. Só que, com o passar do tempo, o homem ele foi aperfeiçoando suas técnicas de caça. E, com isso, foi criando também ferramentas. E essas ferramentas foram ajudando a cada vez mais conseguir mais alimento de forma mais tranquila, sem tanto esforço físico. Tá? A partir do momento que ele construiu um arco e flecha, ele conseguiu a habilidade de atirar num animal a uma distância maior. Isso trouxe bastante benefício, possibilitou que ele conseguisse mais alimento ainda para o seu bando. Tá? Antigamente, os homens eles viviam em bandos pequenos, principalmente porque não tinha capacidade de conseguir muito alimento. Se fosse um grupo de pessoas maiores, eles não iam ter alimento para todos, então viviam em pequenos bandos. Só que com essas novas tecnologias, essas novas ferramentas que o homem foi desenvolvendo, ele a cada dia que passava conseguia a capacidade de estocar mais alimentos, de conseguir mais alimentos para o seu grupo. E assim facilitou a vivência com outras pessoas também. Porque a partir do momento que ele tinha alimento em abundância, outras pessoas começaram a se juntar. Puderam dividir aquele mesmo alimento sem sentir falta do mesmo. Então, ou seja, os alimentos eles estavam sobrando, então a gente poderia se juntar com outros grupos e esses grupos foram ficando cada vez maiores. Eles começaram a estar vivendo em pequenas sociedades, porque os alimentos já estavam mais fartos, o homem começou a desenvolver a capacidade de plantar, de criar animais,
e isso melhorou ainda mais a sua vida. Só que assim, com o passar do tempo, também sentiu-se a necessidade de pequenas regras sociais, ou seja, adaptação do convívio em grupos, porque as pessoas acabavam que cada um tinha seu costume e quando chegavam no meio de todos, um atrapalhava o outro e sentiu-se a necessidade de viver em grupo, em harmonia. Os historiadores eles desvendaram que no Oriente os homens eles começaram a se desenvolver mais por causa das atividades físicas. Isso ocorreu principalmente pelo sentido moral que a atividade física trazia à vida deles. Então, assim, se a gente para observar as artes marciais, geralmente um exercício tem sempre uma relação moral, uma lição moral para ser realizada. A gente lembra lá do filme Karate Kid, é bem expressado esse tipo de situação. Lá no filme Karate Kid tinha um menino e esse menino tinha um mestre. E ele estava querendo logo aprender a sair lutando, para brigar, lutar. Só que, no entanto, o seu mestre, ele com o tempo, ele foi mostrando o que ele deveria fazer. E a cada exercício que ele realizava, tinha alguma lição moral por trás dele. Um exemplo bem claro foi do momento que o menino pegava um casaco, tirava o casaco, pegava o casaco, tirava o casaco. Então, ali, ele mostrou que tinha um sentido. Em outras ocasiões no filme ainda, ele ia pintar o muro, e aí realizava a técnica do movimento, só que, no entanto, ele tinha uma lição moral aprendida ali naquele momento. Então, assim, aí só foi um exemplo de situações de sentido moral. E esses orientais, eles não dissociavam muitas vezes o ensino da luta com a religião, eram tudo unidas, era uma coisa única. E esses fatos ocorreram e melhoraram o convívio em sociedade, o respeito ao próximo, e fez com que esses povos, principalmente a China, o Japão, a Índia, conseguissem se desenvolver em relação a outros povos também espalhados pelo mundo. Sem falar que as artes marciais foram desenvolvidas para aperfeiçoar o combate em guerra. Muitas vezes eles colocavam os soldados para irem à batalha justamente para tentar ainda aprimorar muito mais suas técnicas de lutas. E algo assim interessante de se ver também é que durante aquele período lá no Oriente, muitas vezes aquele determinado grupo de soldados, eles tinham técnicas únicas de luta e elas eram passadas basicamente do seu mestre para os discípulos. E ali ficava restrito. E aquele grupo de pessoas que tinham uma técnica mais desenvolvida de luta, eles iam ter vantagem em relação aos adversários, iam se proteger de forma melhor. Sociedade grega antiga. Quando a gente fala de atividade física, de educação física, a Grécia representa algo muito importante. Lá na Grécia, foi o grande incentivador da atividade física. Era uma coisa da cultura deles. Quando a gente fala em Grécia, a gente já lembra logo dos Jogos Olímpicos, porque foi criado pelos gregos. Então, assim, a atividade física era algo muito importante para eles. E a atividade física ela não vinha dissociada da parte intelectual, da parte social. A gente via na Grécia algo único. Então, assim, para até se tornar um cidadão de respeito, ele tinha que ter o aspecto físico bem desenvolvido, mas não só o aspecto físico, também habilidades sociais. E nesse período, a Grécia ela desenvolveu muito o esporte. O esporte ele vinha como uma demonstração do cidadão perfeito, onde ele trazia bastante informação, ele tinha habilidade de dialogar, ele tinha habilidades físicas, uma bela aparência. Tudo isso contava para se tornar um cidadão grego. A atividade física ela estava ligada à espiritualidade e intelectualidade, principalmente através da mitologia.
Era como se fosse um estilo de vida dos gregos. Não era algo que dissociava o físico da mente. Era algo único.